Então eu tinha pedido para vocês fazerem uma cena mais elaborada com aquela imagem do carro passando na frente de uns prédios e tal. E eu vou mostrar agora nesse vídeo como eu fiz a animação. Eu não pretendo fazer aqui com vocês, mas eu queria mostrar como eu fiz e também mostrar alguns efeitos que eu usei, algumas coisas que eu fiz e que eu não tinha ensinado antes, e mostrar também coisas que a gente já aprendeu a fazer e que eu apliquei de novo aqui nesse exercício. E enquanto eu for mostrando isso, eu gostaria de reforçar bastante que toda vez que a gente tem um projeto, que a gente coloca um objetivo, esse projeto ele pode ser profissional, pode ser até alguma coisa que vocês inventam assim para vocês mesmos como uma meta, um objetivo de estudo. Ele sempre coloca a gente em frente com coisas que a gente não sabe fazer, que a gente precisa aprender, e nesses momentos é que a gente realmente consegue fixar o que a gente já aprendeu, porque a gente consegue ver situações novas, diferentes daquelas que foram colocadas nos exercícios, e aí a gente tem que resgatar aquilo que aprendeu e colocar numa nova situação. Então, tanto eu quanto em qualquer situação, qualquer professor pedir para vocês aplicarem isso em outras, em exercícios, vocês façam, porque muitas vezes vai ser só repetição mesmo, mas algumas vezes vocês vão ter que fazer um esforço para aprender alguma coisa nova ou para colocar aquele aprendizado em perspectiva, tá? Então é bem importante mesmo que vocês tentem fazer essas coisas sozinhos. E, bom, aí se não conseguir fazer, aí vocês olham esse vídeo, vejam como é que foi, e aí a gente pode tentar ver como é que eu consigo dar um suporte assim mais individual para cada um de vocês, para quem for aluno da turma presencial, né? Bom, então deixa eu primeiro colocar a animação para vocês verem. Bom, agora que vocês viram como é que ficou o vídeo, tá? Vamos ver parte por parte. Eu vou ir pela sequência que eu usei, tá? Eu vou começar por onde eu comecei para reconstruir todos os passos e todo o raciocínio que eu tive. Então, a ideia era começar de noite, né? Então, as estrelas estão brilhando, depois fica o céu claro. O que eu fiz? Eu fui no arquivo do Illustrator e mudei a camada estrelas. Então, como vocês estão vendo aqui, ela tinha mais estrelas, eu reduzi o número, porque a minha intenção era ir para o After Effects e duplicar essa camada. Primeiro, vamos colocar aqui, ó. Primeiro, eu comecei com essa camada aqui e ver que ela está deslocada, tá? Ela é maior. Eu desloquei essa camada um pouco para dar a impressão de que tem estrelas sobrepostas. Podia ter mais camadas? Podia, mas como era pouco tempo das estrelas aparecendo, eu achei que não valia a pena o esforço. Então, aqui tem um efeito, vamos colocar U para vocês verem o efeito, tá? E aqui nos controles dos efeitos, vocês estão vendo que tem o glow. E o glow nessa camada estrelas 3 está animado o raio. Aí eu só copiei e colei os frames várias vezes. Vê que o efeito não é muito enfático assim, não aparece muito, tá? O que aparece mais nesse efeito glow é o raio mesmo, tá? Então, e a questão do tempo, como é que eu fui acertando? Eu seleciono todos os frames, eu copiei e colei os frames, né, várias vezes, e com o Alt pressionado eu ia esticando e achatando e vendo como é que ficava o resultado. Depois que eu finalizei uma camada, eu copiei a camada, porque aí já veio o efeito junto, né? Então eu não precisei aplicar o efeito e também não precisei aplicar os keyframes. Então vocês podem ver que eu tenho os keyframes no raio. Aí eu tentei colocar o threshold, que é um efeito que ele muda de cor. Então, como vocês podem ver, ele vai deixando mais brilhante. E aí eu animei essas duas camadas, essas duas propriedades. Então, quando a gente olha só para as estrelas, tem umas estrelas mais amarelas e umas estrelas brancas.
Provavelmente tem outros jeitos de fazer, tá? Não quer dizer que o jeito que eu fiz estava certo. Bom, aí o céu, né? O céu no Illustrator tem um fundo aqui, ó, vocês selecionam ele e tem um retângulo com um gradiente. Vamos ver, tô tentando mostrar aqui para vocês no Illustrator. Deixa eu abrir o gradiente aqui. Então, no Illustrator, esse retângulo ele tem um gradiente do preto para o azul e eu queria que esse retângulo saísse desse padrão para um padrão de cor que representasse o dia. E aí, como é que eu fiz? Bom, eu não sabia o que fazer, então vou atrás de um efeito aqui em Effects e Presets e procurei por gradiente. Então aí achei alguns arquivos, achei o Gradient Ramp que eu coloquei aqui. Vamos ver aqui. Bom, o que eu queria era mudar a cor, só a cor de início, o preto. Já deixei o end color aqui como a cor que seria no final, então na real só mudou do preto para esse azul e o resultado, vamos apertar U aqui. E o resultado vocês estão vendo aqui que a cor de start desse efeito, que é o preto, foi do preto e aqui ele foi passando para o azul. Então deu esse resultado aqui. Tá, então quando chega aqui já está de dia, digamos assim. E aí vocês podem ver que ao mesmo tempo nas estrelas, vamos apertar T para opacity, T. Então vocês podem ver que ao mesmo tempo eu coloquei keyframes para a opacidade das estrelas para que elas desapareçam lentamente. Elas não desaparecem no mesmo momento. Só para manter aquela ideia assim de que, enfim, tem duas camadas, tá? Eu testei movimento, testei mudar a escala das estrelas, mas não funcionou muito bem. Acho que vocês podem testar também, tá? Bom, vamos só desligar o áudio aqui que eu vou chegar nisso daqui a pouco. Bom, aí eu coloquei esse marcador aqui, o marcador vocês podem pegar desse cantinho, ó. Vocês arrastam o marcador para o lugar onde vocês querem, clica com o botão direito em cima do marcador e escolhe Settings, deixa eu ver. É meio difícil porque é pequenininho, tá? Mas escolhe Settings aqui e aí vocês escrevam alguma coisa. E ali tem o marcador, tá? E para deletar, só deletar o marcador. Bom, eu coloquei esse marcador aqui para eu enxergar onde é que estava o final do keyframe do gradiente, que é onde indica que já está dia, que já amanheceu. Então, a partir daqui eu sabia que eu podia começar a animação do carro e das rodas e tudo mais. E aí, aquilo que a gente já tinha visto antes, né? O carro se move, as rodas estão ligadas ao carro por essa ligação hierárquica de parenting. E aqui, vamos ver, só tem o keyframe do carro, né? Porque as rodas não tem keyframe na real. Então, é aqui, não tô enxergando. Tá, então, aqui. Eu coloquei também, ó, F9 no carro para ter um movimento que desacelera à medida que ele chega no final. E a mesma coisa aqui nos prédios, tá? Os prédios, como vocês já viram no vídeo anterior, ele tem um efeito motion tile e esse efeito faz com que os prédios se repitam, né? E os prédios também têm esse efeito não, né? Tem o easing da desaceleração. Bom, as nuvens, elas também têm um efeito, eu coloquei um levels, porque eu só, sem o levels, vamos ver,
ela fica muito escura nesse fundo azul, ela perde o contraste. Então, o que eu fiz foi mexer no keyframe do histograma. E aí, vamos ver, como vocês podem ver aqui, ó, as nuvens elas começam com um determinado contraste. Deixei também um pouco mais azulada para que, enfim, ficasse mais da cor do fundo. E aqui elas vão ficando com uma tonalidade que mantém o contraste com o fundo. Então, mesma coisa, procura os efeitos aqui, os efeitos que a gente tem no Photoshop, para começar, assim, se vocês, não sei que efeitos tem. Os efeitos que tem no Photoshop e no Illustrator, a maioria tem aí. Se não, aquela coisa, né? Procura no Google e tal. Bom, outra coisa que eu acho que é interessante retomar são as faixas. Tá, não vou dizer que achei que, nossa, que super solução, que ficou maravilhosa, mas só para retomar a coisa dos keyframes hold, de retenção, né? Quem tá com After em português, aqui clica no keyframe com o botão direito. Deixa eu fazer nesse keyframe aqui, que esse keyframe é um keyframe, digamos assim, normal, né? Um keyframe de interpolação. Clica com o botão direito no keyframe e coloca keyframe quadro de retenção. Acho que é isso em português, tá? O toggle hold. Que é aquele keyframe que não interpola, ele só repete todo o estado até o próximo keyframe quando ele muda repentinamente, não tem interpolação entre os estados. Então tem uma animação de position, como vocês podem ver nessa propriedade, a cada momento muda um pouquinho a position, vocês podem ver aqui, ó, muda um pouquinho a position dessa faixa, e só que os keyframes eles não têm interpolação, então não parece que é uma animação suave como a do carro. Então achei que era legal de aplicar esse recurso, mas para lembrar vocês desses keyframes do tipo hold, tá? Ou de retenção. Por último, eu queria mostrar para vocês uma coisa que eu falei também naquele exercício da bola com um cachorrinho, que é sobre a biblioteca de áudio do YouTube. Aqui vocês têm, se vocês colocam no Google YouTube Audio Library, eu usei os seguintes efeitos, eu acho que estão aqui em Downloads. Ó, eu coloquei um som de um galo, não sei, cantando, enfim. Esse áudio é um pouco maior do que eu estava precisando, então o que foi que eu fiz? Eu coloquei ele aqui, esse é o áudio do galo, e como ele era maior do que eu precisava, eu cortei uma parte do áudio. Como faz para cortar? Vocês selecionam a camada que vocês querem cortar, isso é um negócio bem útil, tá? Seleciona a camada que vocês querem cortar. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Seleciona a camada que vocês querem cortar e aí vocês mantêm pressionado Alt e um dos colchetes. Se vocês pressionarem para o colchete que fecha, ele corta para esquerda. Se vocês pressionarem Alt e o colchete que abre, ele fecha para a direita. Então, como vocês podem ver aqui nessa camada, que é do áudio do galo, ele parece que ele é verde, tá? Sinaliza que tem áudio. E ele tá assim, parece aqui com um verde meio sobreposto com um cinza da camada. É porque isso tá indicando que tem uma parte do arquivo que não está sendo visualizada ou que não tá disponível porque ela foi cortada. Então, se vocês estão vendo aqui, o ícone fica diferente, se a gente fizer isso aqui, ele volta, essa parte do arquivo volta, tá? Então, não perdi o original. Os outros eu não precisei fazer isso, tá? Os outros é um som de jungle, que tem uns grilos. Vou botar aqui para vocês. E aqui o barulho do carro arrancando, aí eu só tive um pouquinho de trabalho para sincronizar o momento em que o carro tá arrancando, ele ficasse fora da cena, e quando ele passa, ele já tá com o motor ligado, ele tá em cena já. Então, era só isso, viu, gente? E depois só lembrar para vocês de como faz para exportar, Window Render Queue. Aí vocês arrastam aqui do projeto
Eu já tinha feito isso. Deixa eu deletar isso aqui. Vocês arrastam do projeto para render queue, para fila de renderização. Vocês clicam em lossless para escolher outro preset. Eu sugiro que vocês não escolham a AVI, a menos que vocês tenham um excelente motivo, porque a AVI não tem compressão, fica bem grande. Escolham aqui QuickTime. Ele vai usar um codec que deixa o vídeo de vocês com um tamanho bem mais amigável, assim, bem menor. Tá, a gente tem áudio, então só vou ligar o output aqui para sair o áudio e depois dizer para onde é que esse arquivo vai. Então vamos colocar aqui. Vou deixar na pasta raiz aqui, na minha pasta raiz mesmo, e aperta render e ele renderiza. Se vocês mantiverem o Caps Lock pressionado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou repetir o que eu acabei de fazer, tá? Se vocês mantiverem o Caps Lock pressionado, não, desculpa, gente, desculpa. Se vocês pressionarem o Caps Lock, enquanto ele renderiza, ele não vai atualizar os quadros, então vocês fiquem olhando aqui, ele vai estar sempre no primeiro quadro, ele renderiza mais rápido. Eu acho que não vai dar muita diferença nesse projeto, porque ele é bem pequenininho, né? Mas, com um projeto maior, vale bastante a pena isso aí, viu? Não sei, na real, se deu diferença, tá? Porque, como eu falei, esse projeto ele é muito simples. Só vocês precisam, né, avisar as pessoas que vocês estão com o Caps Lock ligado por causa do After. Outra coisa, se vocês por acaso estiverem nessa de renderizar e tal, ou por qualquer motivo vocês estiverem com o Caps Lock ligado no After, quando vocês estiverem editando alguma coisa, ele não vai atualizar a renderização. Isso aí, por exemplo, aqui, tá vendo? E aí aquela coisa, tem que ler os avisos que os programas mandam pra gente. Ele tá dizendo que o refresh tá disabled, quer dizer, ele não tá atualizando a renderização. E aí o que tu tem que fazer? Libera o Caps Lock para atualizar a visualização. Então, se vocês só segura aquele momento de pânico quando vem um aviso em vermelho na tela, assim, e aí lê o que está acontecendo, que assim, 80% das situações a gente gerencia se a gente respirar fundo e tentar entender o aviso de erro que o programa está dando, tá, gente? Então era isso, se vocês puderem, postem esse vídeo, eu gostaria de ver como é que ficou, e em seguida a gente vai falar de 3D. É um 3D assim, não se emocionem muito, tá?